E aí pessoal, vamos para a resolução da prova do SIS, primeiro ano de 2022. Vai funcionar o seguinte: antes da resolução eu faço tipo um breve resumo do assunto. Então vamos lá, essa é a apresentação da prova. Você tem aqui a capa da prova. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões. Vamos para a primeira. Vamos para a questão 45. Em uma fábrica, pães de mel são conduzidos por uma esteira para o centro do forno, com velocidade média de 0,05 metro por segundo. Então está aí, 0,05 metro por segundo. Então aqui nós temos o forno, a extensão do forno é de 24 metros, e aí a questão toda é, qual o tempo para o pão atravessar o forno? Bem, se ele fala de velocidade média e daí o espaço para ser percorrido, nós temos o assunto que é velocidade média. Velocidade média é a razão entre o espaço percorrido num certo intervalo de tempo. Então nós temos ΔS por ΔT, onde ΔS é o espaço percorrido e ΔT é o intervalo de tempo. A velocidade média depende apenas do espaço percorrido e do intervalo de tempo, no decorrer do deslocamento. Então, espaço percorrido é a diferença entre a posição final e a posição inicial do objeto. Então pode ser S menos S0. Então S é a posição final e S0 posição inicial. Em relação à unidade vai depender do sistema que se encontra a medida. Então se o sistema for sistema internacional, o ΔS será em metro, o ΔT será em segundos e a velocidade média será metros por segundo. Nas estradas do Brasil, o ΔS é em quilômetro, o ΔT em hora. Então, no velocímetro, você vai ter quilômetros por hora. Mas se for nas estradas dos Estados Unidos, a distância será em milhas, tempo em horas, milhas por hora. Então, temos quilômetros por hora e, do outro lado, metros por segundo. Se você tiver uma medida em quilômetros por hora, que é passar para metros por segundo, basta você dividir esse valor por 3,6. Ou seja, se você tiver uma medida de 72 km por hora, se você dividir por 3,6, você vai ter 20 metros por segundo. Mas se você tiver 10 metros por segundo, que é passar para km por hora, aí você vai ter que multiplicar por 3,6. E o resultado vai ser 36 km por hora. Ou seja, se você tiver km por hora para passar para metros por segundo, divide por 3,6. Se for metros por segundo para passar para km por hora, você multiplica por 3,6. Agora vamos para a resolução do problema. Então aqui nós temos velocidade média é 0,05 metro por segundo e a distância é 24 metros. Então velocidade média é ΔS por ΔT. Mas como queremos o tempo, vamos inverter a posição do velocidade média e do ΔT do tempo. Mudando de posição, tá aí, ficou apenas ΔS pela velocidade média. Vamos apenas substituir os valores. Então o pão está meio cru, vai passando pelo forno e do outro lado ele sai assado. Em quanto tempo? Então o tempo vai ser ΔS, que no caso é de 24 metros, pela velocidade média da esteira, que é 0,05 metros por segundo. Dividindo 24 por 0,05, você vai ter 480 segundos. Será que você vai ter que transformar para minutos? Opa, olha lá, tem a resposta, letra D. Então, deu 480 segundos e tem a resposta. Beleza? Vamos para a questão número 46. Uma pequena esfera é presa por uma corda ao teto de uma sala. A corda possui 1 metro de comprimento. A massa é desprezível e é inextensível. A esfera é abandonada do repouso, ou seja, velocidade inicial 0, na posição indicada na figura, que está demarcada por uma malha quadriculada com quadrados de 0,2 metro de lado. Então, a altura aqui que a bola é solta é de 0,2 metros. Essa questão aqui é uma questão de conservação de energia mecânica, ou seja, energia cinética, energia potencial, onde essas duas somadas será constante no decorrer do movimento. Então vamos passar uma revisão aqui sobre energia mecânica, conservação da energia mecânica. Energia relacionada ao movimento e ou a possibilidade de movimento. Então nós temos energia cinética, mas energia potencial. Isso é energia mecânica. Energia cinética é energia relacionada ao movimento.
Então tem que ter o movimento para ter energia cinética. A sua expressão é massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Agora, para energia potencial, tem dois tipos. Tem energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. É a energia armazenada em um corpo que, mesmo em repouso, poderá entrar em movimento. Pode ser energia gravitacional. Então vai depender de uma altura. Devido à força gravitacional, o corpo vai entrar em movimento, se caso ele for solto. Nesse caso temos uma maçã. A expressão da energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A altura é a altura da maçã para o solo. Então, se caso ela for abandonada, ela vai entrar em movimento. Agora, energia potencial elástica. No caso, temos uma mola presa. Aqui nós temos o ponto de equilíbrio, que é o 0. Esse caixote, ele comprimiu a mola está comprimida. Se você soltar o caixote, a mola vai levá-lo para a posição de equilíbrio. De x1 para 0, você tem a deformação da mola, que é o x ao quadrado. E o K é a constante elástica da mola. Então nós temos aqui agora a conservação da energia mecânica. Na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica permanece constante, apenas havendo transformação entre suas formas potencial e cinética. Então você tem aqui a energia mecânica final, vai ser igual a energia mecânica inicial. Lembra, energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. Pode haver as duas em certo momento, ou pode haver apenas uma. Então, voltando aqui para a questão. Qual a velocidade da esfera ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória? Então, a altura é de 0,2 metros. Então, nós vamos analisar dois pontos, da onde ela parte e da onde ela deverá chegar. Ela partiu do repouso, de uma altura de 0,2 metros. Qual a velocidade da esfera ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória? Vou fazer aqui uma outra figura mais ilustrativa. Então a altura aqui é de 0,2 metros. Ela é abandonada. E nesse ponto inicial, energia mecânica inicial, que é energia cinética mais potencial, como ela está em repouso ainda, então não tem velocidade, então a energia cinética é 0. A energia mecânica será apenas energia potencial gravitacional, ou seja, mgh. Só isso. Vamos saber é a velocidade no ponto mais baixo da trajetória. Então, nesse caso aqui, perceba que ela não tem mais altura. A altura era 0,2, a altura foi diminuindo, ela chega lá no referencial, altura 0. Então, a energia mecânica final vai ser apenas energia cinética, porque ela tem velocidade, mas não tem altura. Energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial. Sendo que a energia mecânica final é apenas o quê? A energia cinética. Massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Energia mecânica inicial foi só o quê? Energia gravitacional. Potencial gravitacional. mgh. Podemos cancelar massa com massa. Então vai ficar velocidade ao quadrado, multiplica 2 vezes gh, então vai ficar 2gh. A aceleração da gravidade é igual a 10, está lá em cima. 10. E a altura também é lá em cima, igual a 0. A altura é igual a 0,2 metros. Multiplicando, nós temos 10 vezes 0,2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Vamos tirar a raiz dos dois lados. V ao quadrado, tirando a raiz, dá igual a V. E a raiz de 4 dá igual a 2. 12 metros por segundo. Essa é a velocidade final. A velocidade quando ele passa no ponto mais baixo da trajetória. Olhando as opções, é a letra A. 12 metros por segundo. Vamos para a próxima questão. Questão número 47. É uma questão basicamente teórica. Então é sobre Johann Kepler. É sobre gravitação universal. Então vamos dar uma revisada que vem a ser essa gravitação universal. Há 3 leis de Kepler. Vamos pela primeira. Lei das órbitas. O planeta descreve órbitas elípticas em torno do Sol, o qual ocupa um dos focos da elipse descrita. É saber o que vem esse negócio de elipse. Você pode montar brincando uma elipse em casa. O que você faz? No plano XY, você pega como referência o eixo X, 2 pregos, vamos supor. Aqui vai ser o foco. Um é um prego fixo
e do outro lado outro prego. Esses pontos eles são equidistantes em relação ao Y, ou seja, a mesma distância para o Y. E você amarra uma corda, um fio qualquer. E esse fio você põe um lápis e estica. Tem um Sol aqui fixo no foco. E na linha tracejada fica um planeta. O ponto mais distante é chamado de afélio. E o ponto mais próximo é chamado de periélio. O tempo para sair do periélio para o afélio e do afélio para o periélio é o mesmo. Ou seja, também a velocidade média é a mesma. É o mesmo tempo, é a mesma distância, é a mesma velocidade média. Então, esta é a primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas. Vamos para a segunda lei, chamada lei das áreas. Aqui se trata de um único planeta dando a volta em torno do Sol. Fala o seguinte, olha, o segmento imaginário que une o centro do Sol e o centro do planeta varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo dos percursos. Parece confuso. Vamos desenhar. A segunda lei fala que a relação das áreas com o tempo é uma constante. Olha. Então vamos supor que essa área 1 é igual à área 2. Mas você pode falar assim, mas essa área 1 ela é gordinha e a área 2 é magrinha. Mas a área 2 é mais longa, então compensa. Então vamos supor que a área 1 é igual à área 2. Então se a área 1 é igual à área 2, os tempos também serão iguais. Então para esse planeta, quando ele varre essa área 2 e quando varre a área 1, se as áreas são iguais, os tempos serão iguais. Espera lá. Se os tempos são iguais, isso quer dizer que para esse planeta sair da posição 1 para a posição 2, por mesmo tempo, nessa posição 3 para a posição 4, então a velocidade vai ser maior. Então, para lá, fica claro. Então, quanto mais próximo o planeta do Sol, maior será a sua velocidade. Tá aí. Mesmo tempo, só que na área 1 a velocidade foi maior. Tudo bem? Não esqueçam. Em relação ao planeta, o único planeta, quando ele fica mais próximo do Sol, a sua velocidade aumenta. Período é tempo. O quadrado do período de translação de cada planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita. Vocês talvez não tenham entendido isso aí, né? Mas vamos lá. Raio médio. Lembra que nós falamos do afélio e do periélio? Então vamos pegar o raio médio. A distância do planeta para o Sol, bem próximo. Periélio para a distância do planeta para o Sol, um ponto bem distante, o afélio. Você vai tirar uma média aqui. Então tem uma relação da lei dos períodos, onde você vai ter o período ao quadrado, pela distância ao cubo, vai ser uma constante. Para lá, mas o que isso quer dizer essa relação? Isso quer dizer que o período e a distância eles são diretamente proporcionais, olha, porque para ser constante, isso quer dizer que se aumenta o período, o raio vai ter que aumentar. Isso aqui é em relação a vários planetas em torno do Sol, por exemplo. O planeta mais próximo, o tempo será menor. Planeta mais distante, o tempo será maior. Período é uma volta em torno do Sol. Então, o planeta mais próximo dá uma volta com tempo menor. O planeta mais distante vai dar uma volta no tempo maior. Sol, Mercúrio, Vênus e Terra. Essa relação é a terceira lei de Kepler. Então, o planeta que está mais próximo do Sol, o período ou a volta que ele dá em torno do Sol é menor. No caso aqui, Mercúrio. Depois vem Vênus, está a uma distância maior. Então, o período é maior do que Mercúrio. Está aqui Vênus. E depois vem a Terra. Está a uma distância maior do que Mercúrio e Vênus. Então, o tempo que ela dá uma volta em torno do Sol, o tempo que ela dá uma volta em torno do Sol é maior do que o tempo de Mercúrio e de Vênus. Entenderam? E lembre que o período e o raio, a distância, são diretamente proporcionais para ser uma constante. A primeira fala, quanto mais afastado é a órbita de um planeta em relação ao Sol, maior deve ser sua velocidade de translação. Não, quanto mais próximo, aí está dizendo quanto mais afastado. Então isso aqui está fora. Letra B, quanto mais próxima é a órbita de um planeta em relação ao Sol, maior deve ser seu período de rotação. Da agora percebemos que quanto mais próxima,
menor é o período, não é maior. Então isso aqui está fora. Letra C. Conforme o planeta em sua órbita se aproxima do Sol, menor será a sua velocidade de translação. Quanto mais próximo, maior será a sua velocidade. Aqui está fora também. Letra D. O período de translação de um planeta é inversamente proporcional à distância que ele se mantém do Sol. Não, é diretamente proporcional. T ao quadrado sobre R ao cubo é uma constante, lembra? Aqui está fora. E a última aqui, na órbita de um planeta, o tempo de percurso do afélio para o periélio é o mesmo do periélio ao afélio. Isso aqui está correto. A opção é a letra E. Vamos para a questão 48. Para demonstrar o comportamento de uma mola, mediante o aumento de intensidade da força, então temos o seguinte, melhor aqui. Para demonstrar o comportamento de uma mola, mediante o aumento da intensidade da força que tensiona, o professor usou uma espiral de caderno, um pequeno saco plástico e moedas idênticas de peso P, medido em newtons. Esse professor amarrou o saco plástico em um dos extremos da mola e, basicamente, qual é o valor da constante elástica? O peso de cada mola é P. Essa é a tabela. Para cada moeda, houve uma deformação. Para uma moeda, 0,04 metro, duas moedas, 0,08 metro e três moedas, 0,12 metro. Temos o seguinte, força elástica é igual a constante vezes a deformação. Então aqui temos uma mola, aqui é o ponto de repouso. Se caso você puxa a mola para sair do ponto de repouso, vai haver uma força contrária. Essa força contrária é uma força restauradora, é a força elástica. E aqui em X nós temos a deformação. Nesse ponto de equilíbrio, a força F, a força motora, vai ser igual à força elástica. A força elástica, ela procura restabelecer a posição original da mola, a posição de repouso. Então aqui temos a mola na posição vertical e a posição de equilíbrio, 0. Então temos, olha, para uma moeda, você vai ter o peso P e a deformação foi de 0,04 metro. É da onde a mola cresceu, é de quanto ela cresceu em relação ao ponto de repouso, ou seja, é quanto ela aumentou de tamanho. E para duas moedas, você tem aqui a deformação de 0,08 metro e para três moedas, 0,12. Bem, para encontrar a constante elástica, basta você pegar uma deformação e um peso. Então vamos pegar aqui essa posição inicial, para uma moeda apenas. Então a constante elástica vezes a deformação é igual a força elástica. Então a força elástica vai ser igual ao peso. E o peso aqui no caso é o P. A constante estamos à procura e a deformação é de 0,04. Então vamos inverter tudo, que está na direita vai para a esquerda, que está na esquerda vai para a direita. Vamos dividir tudo por 0,04 para isolar a constante elástica. 0,04. E do lado do P tem o número 1. Vamos dividir esse número 1 por 0,04. Então 1 dividido por 0,04. Bem, 0,04 é um número muito pequeno. Então vamos multiplicar tudo por 100. Então vezes 100 dá 100. E 0,04 por 100 dá 4. Agora ficou fácil. Porque 100 por 4 é igual a 25. Então 1 dividido por 0,04 é a mesma coisa que 100 dividido por 4. Dá igual a 25. Vamos ter 25P. Essa é a constante elástica, Newton-metro. Então a opção é a letra D, 25P Newton-metro. Tranquilo? Vamos para a questão 49. Vamos fazer uma rápida revisão sobre propagação de calor aqui, para responder a questão número 49. Processo de transmissão. Pode ser por condução, pode ser por convecção e pode ser também por irradiação. Vamos explicar cada um desses. O calor, espontaneamente, ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então vamos para a condução. A condução precisa de meio material, no caso sólido. As moléculas vibram do sólido e o calor vai se propagando de partícula a partícula. Então nesse processo de propagação de calor, o calor precisa de meio material. E nesse caso ocorre em sólidos. No exemplo aí, uma colher. Agora vamos para a convecção. O calor se propaga junto com as massas de fluido, ou seja, ele precisa de meio material, mas a sua transmissão ocorre com o movimento da matéria. Então, no caso aqui, o gás quente sobe e o gás frio desce, devido à diferença de densidade.
Radiação térmica. Nesse processo, o calor se propaga devido às ondas eletromagnéticas. Então não há necessidade de meio material, ele pode se propagar do vácuo e também ele se propaga em meio material, mas o seu meio de propagação é através de ondas eletromagnéticas. Como exemplo, vamos pegar essa lâmpada. Por convecção, o calor sobe. Se a mão que está abaixo da lâmpada ela recebe calor, ela fica aquecida, é porque esse aquecimento não é por convecção, e sim por radiação térmica. A transmissão é realizada no vácuo ou em meios materiais, pelas ondas eletromagnéticas. O telescópio James Webb, recentemente lançado ao espaço, recebe energia proveniente do Sol. Para evitar seu superaquecimento, o telescópio James Webb está preparado para trocar calor por condução? Não, precisa de meio material. Convecção? Precisa de meio material. E radiação apenas. Isso, porque ele está no espaço, não é isso? Então não tem fluido, ou seja, não tem gás e não tem líquido. É a letra C, onde a troca de calor é por meio de ondas eletromagnéticas. Vamos para a questão número 50. Uma vez que o som se propaga pelo ar com velocidade igual a 350 metros por segundo, vamos ampliar isso aqui. O tempo para que ele deixe sua fonte sonora em repouso atinja uma parede distante 350 metros dele e refletido retorne ao ponto em que foi emitido é de... Então vamos aqui, velocidade do som 350 metros por segundo. A distância de 340 metros da fonte para a parede. Então perceba que aqui é uma questão também de velocidade média. Você pode fazer por meio de velocidade média, porque aqui temos aqui a distância e a velocidade, né? Queremos encontrar o quê? Qual o tempo para o retorno do som? Vamos montar uma animação, que é a fonte, parede, e você tem aqui no caso a distância de 350 metros da fonte para a parede. Então o som é emitido e sofre uma reflexão, volta. Então qual o tempo? Então aqui é velocidade média, velocidade igual a distância pelo tempo. O tempo vai ser delta S pela velocidade. Aqui qual é a distância? O som ele tem o deslocamento de ida e de volta, ou seja, na ida a distância que ele percorre é de 350 metros e na volta, devido à reflexão, novamente 340 metros. E isso com a velocidade de 350 metros por segundo. Então você soma, vai dar igual a 680. 680 dividido por 340 vai dar igual a 2 segundos. Então esse é o tempo necessário para o som sair da fonte, ir à parede e voltar à fonte. Letra C. Questão número 51. Fala, um pequeno motor emprega 4.000 joules de energia para erguer um objeto por uma altura de 4 metros. Vamos fazer aqui uma ilustração. Como a velocidade da ascensão do objeto é constante e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a massa do objeto que está sendo erguido é... Olha lá, temos aqui a energia. Se está erguendo é porque a energia é o trabalho realizado para erguer o peso. Altura de 4 metros. Isso aqui dá para você encontrar pela energia potencial, mas vamos explicar direitinho para você entender o conceito. Bem, quando ele fala que a ascensão ela ocorre com velocidade constante, é porque a força que o guindaste puxa o peso é igual ao peso. Então esse é o guindaste. Nós temos um peso e o guindaste faz um trabalho. Vamos chamar aqui de tração, aqui esse T. Então, como a velocidade de ascensão é constante, é porque a tração é igual ao peso. Então ocorre essa ascensão, ele quer saber qual a massa desse peso. Trabalho é força vezes deslocamento. Então no caso temos a força que o guindaste está fazendo para levantar o peso. Mas como a velocidade é constante, essa força é igual ao peso. Então onde tem força, você vai substituir por peso. Peso é massa vezes a aceleração. Então é só substituir. O trabalho é de 4.000 joules. A massa é o do saco que estamos à procura. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura foi de 4 metros. 10 vezes 4 dá 40. Vamos inverter logo. Quem está na direita vai para a esquerda. Quem está na esquerda vai para a direita. 40m igual a 4.000. Vamos dividir tudo por 40 para isolar o m. Então cancela 40 por 40. E 4.000 por 40 dá igual a 100 kg. Essa é a massa do objeto que está sendo erguido.
A opção é a letra E. Vamos para a última, questão número 52. Nas usinas hidrelétricas, a energia, no caso aqui vai ser potencial porque ela tem uma altura. Então essa energia potencial é gravitacional. Lá no ponto, devido a essa energia gravitacional, a água ela desce a rampa. E quando ela desce a rampa, ela vai ter uma velocidade. Então essa energia passa a ser cinética. Quando a água passa pelas turbinas que giram os dínamos, essa energia é transformada em energia. Então você tem um dínamo, onde a hélice ela é girada e é uma transformação de energia mecânica em energia elétrica. Então nessa opção aqui, elétrica. Então, fechando aqui, ó. Nas usinas hidrelétricas, a energia potencial da água armazenada no topo da represa é convertida em energia cinética durante a queda d'água. E por fim, quando a água passa pelas turbinas que giram os dínamos, essa energia é transformada em energia elétrica. Então lá a opção é a letra B, potencial, cinética e elétrica. Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha toda a sorte do mundo para conseguir seus objetivos. Fique com Deus. Tchau.